Continuando o nosso mini curso de apometria, hoje vamos falar da pneumiatria, que é o trabalho de conversar, de trabalhar, de elevar a consciência do espírito que vem até o trabalho apométrico. Antes de começarmos, precisamos entender que nós somos uma sagrada fonte divina de infinitas energias que são inerentes ao nosso ser, que fazem parte de nós. Vocês devem lembrar da frase de Jesus: Vós sois deuses. Encarnado, o espírito ele está dentro de faixas vibratórias muito densas. O seu corpo é muito denso. O corpo físico é uma roupa densa que vestimos para viver neste planeta. Então, revestidos da grosseira densidade da matéria, ficamos em condições de moldá-la, modificá-la e agir sobre ela a nosso bel prazer. Mas em contrapartida, porém, nossa consciência e percepções se limitam pelo sólido horizonte de tudo físico, denso e material. Não acreditamos nessa possibilidade da plasticidade energética da matéria. Então, o mesmo processo que levamos aqui na vida física para elevar nossa consciência, para irmos nos desmaterializando, é o processo que vamos usar para o espírito se elevar. Muitos precisam de uma fé, muitos precisam de uma religião, de uma crença. Nós vamos administrar essa fé a essa consciência. Nós vamos auxiliar que ele possa encontrar em si próprio o seu caminho. Talvez seja preciso levá-lo num lugar santificado que vai despertar ele emoção, devoção. O importante é guiá-lo na busca do caminho nele próprio, fazer ele encontrar a sua luz interior, ou seu Cristo interior. A pneumiatria é a cura pelo próprio espírito, é ensinar o espírito a fazer a sua autocura, mas não dá para ser aplicada em todos os espíritos, pois só a partir de certo grau de harmonização é que será possível a sintonia com o eu cósmico. Então, aqueles espíritos que não são vingativos, perversos, perseguidores, que não são magos negros, é possível aplicar essa técnica. Então, qual a técnica que Lacerda descreve? Uma vez preparado o desencarnado e constatada a sua disposição favorável, projetamos sobre ele um campo muito intenso de energias luminosas, sobretudo sobre a cabeça, fazendo contagem pausada e mais prolongada, em que empregamos toda a energia de nossa vontade, para que ele seja elevado aos planos superiores dele próprio. Ou seja, o que fazemos é elevar o estado vibratório do espírito para que ele possa tomar consciência e sair daquele bolsão de memória. Devemos lembrar que a contagem não é mágica. A cada contagem, a gente está dando pulsos energéticos. Se acontecer dele ficar resistente à luz, a gente pode diminuir para uma penumbra, porque muitos não suportam, dependendo da faixa de densidade em que estão, a região é muito escurecida, a luz pode ofuscar e pode atrapalhar em vez de ajudar. Então a gente dá o comando de abaixar a luminosidade e com calma a gente vai trazendo a consciência. A gente pode ir conversando também, dialogando, mas nunca de forma muito demorada para que não consuma a energia do médium e do grupo. Costumamos, para agilizar essa elevação de consciência e a retirada desse bolsão de memória, trazer figuras familiares, figuras que lhe são familiares, né? Que ele não se recorda, que há muito tempo não vê. Isso vai dar um choque de consciência para que ele desperte
daquele looping de memória que ele fica preso. E o que é feito também é a limpeza de corpo astral. Geralmente eles estão machucados, estão deteriorados, né, devido à densidade energética em que estão, e também ao looping mental, que, como dissemos, nós temos energia criadora. Então, o mental dele inconscientemente começa a deteriorar o corpo astral. Provavelmente, então, ele vai ter muitas lesões, muitas doenças. Com os comandos, nós vamos fazer essa limpeza de corpo astral, essa reestruturação de todo o corpo astral, tratando suas feridas, suas dores, suas doenças, aplicando medicação, dependendo do que ele estiver sentindo. Tudo isso vai sendo criado à medida em que falamos lá no plano astral. Ele começa a visualizar tudo que a gente está falando imediatamente. E isso imediatamente, como hipnose, vai fazendo efeito sobre suas partes. Após toda a conduta, damos o comando para ser encaminhado ao hospital astral para tratamento de consciência e desacoplamos o espírito do médium. Espíritos rebeldes e resistentes já é um pouco difícil, né? É bem difícil fazer com que ele olhe para o seu interior e entre em contato com essa luz interior. Então, de acordo com o mental dele, é necessário um certo poder de convencimento. Precisa ter algo que lhe atraia a atenção. Geralmente, todos estão presos em bolsões de memória e não imaginam o que há além disso. Então, lhes mostrar algo além disso, lhes mostrar que está preso, que está escravizado por si mesmo, por seus sentimentos e emoções, pode abrir uma luz de consciência. Outra opção é o salto quântico, levá-lo ao passado, ao futuro. Esse espírito rebelde, geralmente ele vem para ter um choque anímico, então ele vem até a conversa, mas através dele será desacoplado outras consciências com o mesmo padrão de pensamento. Então, todos os comandos dados nesse espírito rebelde será disseminado para todo o bolsão. Então, por isso é importante a conversa que vai dar uma tomada de consciência para ele, porque essa tomada de consciência vai ser dada para outros tantos. E daí vai muito do que o operador acredita, do que o operador tem fé, porque assim, no que ele acredita, ele terá mais firmeza para mostrar aquela verdade àquela consciência que está ali de forma rebelde. Esses espíritos, eles chegam com barreiras. Por exemplo, de cara eles falam: não pedi ajuda, eu não te chamei aqui, você não sabe com quem está mexendo, eu vou acabar com você. Quem que é você para vir falar comigo? Então, essas frases todas são barreiras de proteção. No fundo, ele está com medo, ele está inseguro. Então, daí vem a persuasão do operador juntamente com a sua intuição. Pode-se inicialmente concordar com ele para criar um rapport, né? Criar uma conexão, para depois dizer algo para ele. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, eles estão te enganando. Você está se enganando, olha só, você está sendo enganado. E daí entra na conversa sem muita demora. Se o operador perceber que a conversa não vai render, o médium também pode perceber isso. Se for um médium mais experiente, vai perceber que o espírito não está se convencendo, ele avisa a direção da mesa. Então, a opção do espírito rebelde vai ser encapsular, acalmar, adormecer e encaminhar para o hospital para tratamento de consciência. Isso tudo é feito através dos pulsos energéticos com comandos. Bom, como eu disse,
todo esse trabalho vai depender da intuição do operador. Todos têm essa intuição, independente de ser um médio ostensivo ou não, você, operador, vai ter a ajuda de uma comitiva de trabalho, da comitiva do local onde você trabalha e da sua própria comitiva, que vão ter mentores ou guias especializados na operação dessa mesa. Então você pode confiar na sua intuição. Eu, Viviane, gosto de iniciar dando um conforto para o espírito, lembrando do que ele está sentindo, porque muitas vezes ele nem lembra que está sentindo dor, que está com o corpo todo deteriorado, que está com roupas rasgadas ou que está até animalizado e não está percebendo. Eu trago essa percepção para ele, para logo propiciar com energias uma melhora no corpo astral dele, assim ele vai se sentir mais confortável, já vai dar um rapport melhor. Depois eu começo a desestruturar todo o bolsão de memória onde ele está. Eu desestruturo como que se eu quebrasse as paredes que o cerca para além das infinitas possibilidades. Ou seja, ele estava ali vivendo naquele mundinho ilusório de vingança, de raiva, e de repente, quebrando essas barreiras, quebrando essas paredes que limitavam, ele começa a ver que há algo além disso. Então começa a entrar uma luzinha de consciência. Eu começo a mostrar alguma coisa para ele, eu começo a trazer alguém, trazer algo. E se nesse ponto ele ainda não tiver convencido e estiver atrapalhando e estiver ignorando, eu faço o procedimento de adormecer e encaminhar para o hospital para tratamento de consciência. Bom, comecei o vídeo falando de energias, da fonte divina que todos temos, porque muitos desses espíritos chegam para a gente e falam: você é mágico, onde você arrumou essa magia? E não é magia, é energia que todos têm. Até eles têm, só não sabem como utilizar, pois quando a gente começa a sugestionar pensamentos, a sugestionar situações, eles mesmos é quem começam com a energia deles a criar essas situações. Da mesma forma na vida da gente. Lembrar dessa importância dos pensamentos e dos sentimentos na criação de energias na nossa vida.